Uma questão que muito foi discutida em nossos tribunais é sobre a possibilidade de um tratado internacional trazer isenções de tributos municipais, distritais ou estaduais. E é possível. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sim, um tratado internacional pode trazer isenção de tributos estaduais, municipais e distritais. Primeiro a polêmica e depois a conclusão do Supremo Tribunal Federal. A polêmica é pelo fato de que o tratado internacional, para ingressar em nosso ordenamento jurídico, e nós iremos estudar isso com maior detalhe quando eu falar sobre legislação tributária para vocês, mas como vocês sabem, tratado internacional, quando ingressa em nosso ordenamento, ele vai ingressar por meio de decreto legislativo que é assinado pelo presidente da República. Em razão disso, é que veio a dúvida, mas isso não violaria o artigo 151, inciso 3 da Constituição, que veda a União trazer isenção de outros entes? E a justificativa do Supremo, e plausível, é primeiro, que essa vedação é para o âmbito interno e não o âmbito internacional. Em segundo lugar, segundo o Supremo, quando assina-se um tratado, não está sendo assinado por uma pessoa política de direito público interno, mas sim por uma pessoa política internacional. E por isso não haveria problema algum. Para quem quiser acompanhar, é o RE 543943. Nesse RE 543943, então o Supremo menciona que é possível, sem problema algum, um tratado internacional trazer sim isenção de tributo municipal, estadual ou distrital. Pois, como eu lhe falei, essa vedação do artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal é para o âmbito interno, mas, considerando tratados internacionais, será possível trazer essas isenções, certo? Então, essa era a minha preocupação também quanto a esse artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, e seguindo aqui até para acompanharmos com os olhos na Constituição, artigo 152. Na Constituição, o artigo 152, ele trata sobre o princípio da não discriminação na tributação quanto à origem e destino do bem. Então, veja, de acordo lá com o nosso artigo 152 da Constituição Federal, o que nós temos? Que é vedado aos estados, Distrito Federal e municípios estabelecerem um tratamento na tributação diferenciado em razão da origem, procedência e destino do bem. Como assim, Josi? Acredito que por meio do exemplo, e esse exemplo é muito utilizado pelas mais diversas bancas de concurso, mas um exemplo que reflete bem aqui esse artigo 152. Veja, você não pode ter a cobrança do IPVA, Imposto Propriedade de Veículos Automotores, maior para um veículo importado do que para um veículo nacional. Não pode ter a justificativa na lei, só porque o veículo é importado, que terá um IPVA maior do que aquele que é nacional. Porque senão estará ferindo o artigo 152, que veda aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecerem uma tributação diferenciada em razão da origem, da procedência e destino do bem, certo? Só porque é importado, então vai ter que pagar mais IPVA? Não procede isso. Não tem embasamento legal para justificar tal situação. Artigo 152 tem sido cobrado principalmente em provas de procuradorias estaduais, também mais nível estadual e municipal, certo? Agora, último não, na verdade, penúltimo, digamos assim. Penúltimo princípio que iremos estudar. Em minha opinião, é o mais lindo de toda a Constituição Federal. Trata-se do princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, parágrafo 1º. O que nós temos por esse princípio? Ora,
Nos termos do artigo 145, parágrafo 1º, o princípio da capacidade contributiva determina, e eu já vou escrever aqui, sempre que possível, os impostos serão graduados conforme a capacidade econômica do sujeito, de modo que, quanto maior for a capacidade econômica do sujeito, mais imposto ele tem que pagar, porque maior será a sua capacidade contributiva. Então, é isso que a Constituição, em seu artigo 145, parágrafo 1º, tenta aplicar. Sempre que possível, os impostos deverão ser de acordo com a capacidade econômica e de forma pessoal. Pois eu tenho que olhar para a pessoa e ver, essa pessoa tem bastante capacidade econômica, então significa que ela vai poder contribuir bastante, vai pagar bastante imposto. Esse princípio, ele, na verdade, é corolário de mais 2 princípios do nosso ordenamento jurídico, quais sejam o princípio da justiça e o princípio da isonomia. Princípio da justiça, por quê? Eu vou tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos. Como? Ora, quem ganha mais vai pagar mais imposto. Então, eu tiro mais imposto desse que ganha mais para dar para quem tem menos. Pois, com o dinheiro da arrecadação dos impostos, nós iremos utilizar para suprir as necessidades públicas. Vamos construir escolas, hospitais. Então, é realmente corolário do princípio da justiça. Eu tiro de quem tem mais para dar para quem tem menos. E quanto ao princípio da isonomia, perfeitamente, e isso sim tem sido muito perguntado em provas de concurso. Ora, o porquê da isonomia? Você já estudou comigo. Isonomia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Aqui no direito tributário é a mesma coisa. Então, se eu falo que eu vou tratar igualmente os iguais, quem ganha muito vai pagar muito imposto. Quem ganha pouco vai pagar pouco imposto. Então, eu trato igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Pois bem, então essas são aqui já as primeiras considerações possíveis de aparecerem em prova de concurso. É muito comum, e aí eu entendo até que é uma forma de pegadinha, é muito comum o enunciado da questão narrar exatamente o conteúdo do princípio da capacidade contributiva e perguntar, esse princípio é corolário do princípio, daí letra A, capacidade contributiva, letra B, isonomia. Ora, se trouxe o conceito do princípio da capacidade contributiva, está dizendo esse princípio da capacidade contributiva é corolário da isonomia. Só que o candidato acaba fazendo a leitura e achando, ele quer saber qual princípio que é. Sempre que possível tributar de acordo com a capacidade econômica e a capacidade contributiva. E aí você erra um detalhe por conta de um detalhe mínimo de uma matéria que você sabe, mas que não prestou atenção. Então, cuidado para não cair em nenhuma pegadinha. Agora, tem mais coisa que pode ser perguntado? Com certeza absoluta. A começar, veja que eu já destaquei aqui 2 expressões. Primeiro, o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição diz, sempre que possível. Então, sempre que possível, os impostos é que vão respeitar a capacidade contributiva. Primeiro, quanto a essa situação, sempre que possível. Não está escrito sempre os impostos irão respeitar a capacidade contributiva. Não, está escrito sempre que possível. Se você gosta de estudar grifando a Constituição, isso é um ponto importantíssimo. A banca do CESP, Sebrasp, que, em minha opinião, é uma banca extremamente inteligente na elaboração de questões, há muito ela perguntava coisas bem mais bacanas sobre o princípio da capacidade contributiva. E agora ela está mais numa época, digamos assim, de literalidade da Constituição, para você ter ideia. E já umas 2 provas referentes aos anos de 2017 e 2018, a banca pede para marcar como correto ou incorreta assertiva e traz lá. O princípio da capacidade contributiva sempre é aplicado para os impostos. Errado, porque é sempre que possível.
Então, aí vai já uma dica. Mas, por que eu disse que é coisas mais importantes, legais para ser cobrado? Justamente para interpretarmos. Por que a Constituição diz sempre que é possível? E ela já não disse sempre será utilizado. Até porque, se é corolário do princípio da isonomia, deveria ser sempre utilizado. Bom, durante muitos anos sustentava-se que não era possível aplicar a capacidade contributiva para os chamados tributos indiretos. E seria possível tão somente para os tributos diretos. Paramos um pouquinho, parêntese. O que é um tributo direto e o que é um tributo indireto? Então, vamos lá. O tributo pode ser classificado, como você viu, como direto e como indireto. O tributo direto é aquele que, entre a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar o tributo, a obrigação tributária, não existe intercalação de sujeitos. A pessoa que pratica o fato gerador é exatamente a mesma pessoa que tem o dever de pagar o tributo. Então, quando você olha para a situação em que aquele que praticou o fato gerador é exatamente aquele que tem o dever de pagar o tributo, eu digo que o tributo é direto. Exemplo, vamos lá. Acontece com o IPTU, com o IPVA, com o ITCMD, com o ITBI. Veja, no caso do IPVA, qual é o fato gerador? Ser proprietário de veículo automotor. Então, diga para mim, quem é que pratica esse fato gerador? O proprietário do veículo automotor. Se quem pratica o fato gerador é o proprietário do veículo automotor, agora eu te pergunto, quem é que paga o IPVA? O proprietário do veículo automotor. Percebe que quando aquele que pratica o fato gerador é exatamente a mesma pessoa que vai pagar o imposto, eu digo que o imposto é direto. Já no tributo indireto, o que acontece é o seguinte, nós temos que, entre a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar o tributo, existe intercalação de sujeitos, de modo que há o repasse do encargo financeiro para o próximo da cadeia. Como assim, Josi? Eu tenho um que pratica o fato gerador, então eu tenho esse aqui, que pratica o fato gerador, mas ele recolhe o imposto para o ente, mas ele consegue repassar para o próximo da cadeia. De modo que, no final das contas, acaba que quem suporta todo esse encargo financeiro somos nós, consumidores finais. Então, toda vez que há essa possibilidade de repassar o tributo no valor da mercadoria, no valor do serviço, eu digo que o tributo é indireto, porque ele está sendo repassado. Alguém praticou o fato gerador, recolheu para o ente competente o tributo, mas ele consegue embutir no valor da mercadoria ou do serviço aquilo que ele pagou de tributo, repassando, portanto, para o próximo da cadeia. Exemplos de tributos indiretos, podemos mencionar aqui o IPI, o ICMS e ainda o ISS. O ISS, para vocês terem ideia, hoje é entendimento do STJ que pode ser considerado tanto um tributo direto como também um tributo indireto. Por quê? Porque o ISS, como é um imposto que incide sobre o serviço, se eu, enquanto prestadora de serviço, presto o serviço para você, tomador. Na hora de eu cobrar o meu valor do serviço, eu imbuto já o valor do ISS, eu acabei de ter repassar o ISS. Então, nessa situação, é um tributo indireto. Mas se eu não ter repassar, se eu suportar mesmo o valor do ISS, então ali é direto. Na prática, vou ser bem sincera, é até difícil de provar se o ISS foi ou não foi repassado para o tomador de serviço. Porque como é valor de serviço, fica meio vago, né? Eu posso cobrar mais, o meu colega de profissão pode cobrar menos, mas o fato de eu cobrar mais não quer dizer que eu estou passando o ISS para o tomador, e o fato do meu colega cobrar menos não significa dizer que não está repassando o ISS. Então, na prática, é difícil, porém, para fins de prova de concurso, que é o que te interessa aqui, mas é que, sem dúvida, às vezes eu tenho que trabalhar um pouco com a prática para que você compreenda e não fique apenas só uma máquina decoreba ou ainda uma máquina que fica recebendo informações e informações. Você tem que compreender
penso que quanto mais você visualizar na prática, fica mais palpável o nosso direito tributário. Então, para o STJ, o ISS tanto pode ser direto como indireto. Afinal de contas, em que pese ser essa classificação realmente, o conceito do que é um tributo direto ou indireto, o que nós temos que não é um conceito mais perfeito, porque pode acontecer de mesmo um tributo que se diz ser indireto, a exemplo do IPI, do ICMS, não ser repassado em razão de uma questão de mercado. Exemplo, o IPI, nós sabemos que é um tributo indireto. É muito difícil um industrial não repassar o valor do IPI no preço da mercadoria. Mas imagine que, em razão de uma crise, ele não consegue vender aquele produto industrializado, então ele ainda resolve não passar. Então, naquela situação, o IPI teve um viés de tributo direto, mas a regra dele é ser indireto. E mesmo pode acontecer com tributo direto, concorda? Em que a regra é não repassar, mas pode acontecer, às vezes, de ser repassado, como no caso do IPTU. O IPTU é nitidamente um tributo direto. Quem pratica o fato gerador é quem vai pagar o IPTU. Logo, o proprietário que pratica o fato gerador do IPTU é quem paga. Mas se o proprietário resolve alugar o seu imóvel e junto com o valor do aluguel já embute o valor do IPTU, ele está repassando ali um tributo que é nitidamente direto, mas ele está repassando, tornando-o, então, indireto. Outro exemplo, e aqui talvez até mais claro, o imposto de renda. O imposto de renda, imposto que incide sobre a renda oferida, ele é também um tributo direto, mas por vezes pode ser repassado. Quem gosta de repassar geralmente são os médicos. Por que eu digo isso? Porque quando você vai para um médico para fazer uma intervenção cirúrgica, exemplo, ele vai te falar o valor da cirurgia, digamos lá, 10 mil a cirurgia. Só que quando você pede o recibo, ele já fala, você quer com recibo? Então 13 mil. Por que ele aumenta o valor da cirurgia quando você pede o recibo? Porque quando você paga sem recibo, ele pode até nem declarar para a Receita que recebeu aquele valor. A partir do momento que você pede o recibo, ele sabe que você pediu o recibo, porque a legislação do imposto de renda à pessoa física permite despesas médicas, despesas com dependentes, com educação, que sejam abatidas da sua base de cálculo do IR para você pagar menos imposto de renda. Então, como você vai dizer, olha, eu tive uma despesa médica, está aqui o recibo. Eu paguei 13 mil para o doutor Ciclano. Como você acabou de falar que você teve essa despesa médica, pode, então, a Receita visualizar lá na declaração do doutor Ciclano se ele realmente disse que recebeu essa quantia para fins de pagamento do imposto de renda. Então, quando você pede o recibo, ele está te repassando, na verdade, o imposto de renda dele, porque sem recibo é um valor menor, com recibo é um valor maior. Então, por isso que eu digo, o tributo ele tem essa classificação entre direto e indireto, não é a melhor classificação, mas é a adotada pela doutrina majoritária, pela jurisprudência e por todas as bancas de concurso. Tributo direto é aquele que, entre a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar o tributo, não há intercalação de sujeitos. Aquele que pratica o fato gerador é justamente aquele que tem o dever de pagar o tributo. E o tributo indireto é aquele que, entre a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar o tributo, não existe intercalação de sujeitos. Aliás, existe intercalação de sujeitos no tributo indireto, pois há o repasse do encargo financeiro para o próximo da cadeia. Bom, feitas as explicações, o que nós temos aqui é o seguinte: por muitos anos, entendia-se que nos tributos indiretos não havia a possibilidade de ser aplicado o princípio da capacidade contributiva. Como? Exemplo, o IPI sobre cigarro. Eu disse a vocês que nós já tivemos época em que o IPI, a alíquota do IPI sobre cigarro era de 330%. Pois muito bem. O industrial, ele, ao realizar a industrialização aqui do cigarro, ele recolheria 330% de IPI. Ok.
Só que ele não vai suportar esse encargo. O que ele faz? Ele repassa no preço do cigarro para o próximo da cadeia, para o consumidor final, digamos que seja já o próximo. Logo, quando o consumidor final compra esse cigarro, ele, digamos que pague lá R$10 por esse maço de cigarro. Ao pagar R$10 pelo maço de cigarro, ele não está pagando tão somente o preço do cigarro, mas ele está pagando o valor do cigarro mais o IPI daquela operação. E você concorda comigo que qualquer pessoa que comprar esse cigarro vai pagar os mesmos 330% de IPI, os mesmos R$10? Então, pode ser eu que compre, como um dos batistas da vida, Ike Batista, Wesley Batista, que vão pagar mesmo R$10 por aquele maço de cigarro. Logo, é possível mensurar aqui a capacidade contributiva desses consumidores finais? Claro que não. Eu te garanto que nem de perto, nem de longe, a minha capacidade econômica é parecida com a capacidade econômica deles. Então, por essa razão, é que nós teríamos a dificuldade em aplicar a capacidade contributiva para esses tributos indiretos, pois, afinal de contas, o imposto era repassado para o consumidor final, independentemente de quem fosse comprar, independentemente da sua capacidade econômica, acabaria suportando o mesmo valor de tributo. Mas, com o tempo, isso mudou. E hoje, pode anotar aí, essa era uma pergunta muito frequente nas provas realizadas pelo SEBRASP, hoje, entende-se que é possível, sim, aplicar a capacidade contributiva mesmo nos tributos indiretos. E o porquê dessa conclusão? Ora, justamente levando em consideração o IPI e o ICMS, que são dois tributos conhecidamente como tributos indiretos, esses dois tributos, eles seguem o chamado princípio da seletividade, que eu já comentei antes, mas falamos novamente. Então, o princípio da seletividade significa a tributação de acordo com a essencialidade dos bens, de modo que quanto mais essencial for o bem, menor será a tributação, quanto menos essencial for o bem, maior será a tributação. Então, como o IPI e o ICMS seguem a seletividade, no caso do IPI de forma obrigatória e no caso do ICMS de forma facultativa, que nós iremos estudar, não se preocupe, nas aulas específicas desses impostos, mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que, como eles seguem a seletividade, a tributação de acordo com a essencialidade do bem, quanto mais essencial, menor a tributação, quanto menos essencial, maior a tributação, o que acontece? O legislador começou a tributar de acordo com a seletividade e de acordo com o consumo do bem, de modo a compreender que existem alguns bens que só poderão ser consumidos por quem detém muito dinheiro, por quem detém muita capacidade econômica. Então, o legislador disse, se essa pessoa comprar aqui esse bem, significa dizer que ela tem bastante capacidade econômica. E se ela tem bastante capacidade econômica, adivinha? Vai ter bastante capacidade contributiva, vai pagar bastante imposto. Exemplo, veja o caso de iate. O IPI do iate também já chegou a 60%, porque o legislador disse, não é qualquer pessoa que vai ter um iate, mas tão somente aquela pessoa que tem uma capacidade econômica bem boa. Se essa pessoa comprar o iate, ela tem capacidade econômica boa, então vai ter uma capacidade contributiva tão boa ainda. Então, hoje é admitido, sim, a capacidade contributiva, mesmo nos tributos indiretos, e em razão da seletividade, em razão do consumo do bem. Ok? E ainda, outro ponto que destaquei. Ora, veja que o artigo 145 da Constituição Federal, ele fala, sempre que possível, os impostos. Os impostos é que irão respeitar a capacidade contributiva. E eu te pergunto, e as demais espécies tributárias? Não vão respeitar a capacidade contributiva? Bom, pela Constituição Federal, realmente são os impostos.
Mas o Supremo Tribunal Federal tem considerado que é possível, sim, as demais espécies tributárias respeitarem a capacidade contributiva. E a justificativa é plausível. Entende o Supremo que, se capacidade contributiva é corolário da isonomia, e da isonomia não existe exceção, todos devem respeitar a isonomia, por que não admitir a capacidade contributiva para as demais espécies tributárias? Então, para o Supremo Tribunal Federal, realmente nós temos aqui que a capacidade contributiva será aplicada para todas as espécies, espécies tributárias, ok? E não apenas para os impostos. Agora, sim, quanto à capacidade contributiva, é isso de mais importante que nós temos. Nem preciso também te falar que aqui é pegadinha, né? De acordo com a Constituição Federal, apenas os impostos respeitam a capacidade contributiva. Verdadeiro. Também tem que se ater a essa situação. A Constituição diz que são os impostos. Se tua prova é literalidade, você nem precisa ter escrito lá de acordo com a Constituição. Você vai ter cópia ipsis literis da Constituição, então você vai ter que marcar como correta a alternativa que diga, sempre que possível, os impostos vão respeitar a capacidade contributiva. Agora, se a tua prova é uma prova mais de uma banca mais jurisprudencialista, como Consulplan, Sebrasp, eu sempre repito para você ir já se acostumando com a banca, tá? Tem que conhecer a banca. Gente, quando você conhece a banca, é impressionante como a gente acerta as questões. É impressionante, porque a banca segue ali a sua linha, e é difícil mudar, a não ser que mude lá os elaboradores, mas a banca vai seguindo sempre a linha. E nessas bancas que são mais jurisprudencialistas, pode a pergunta ser nesse sentido. Segundo a Constituição Federal, a capacidade contributiva é apenas para os impostos. Ok. Agora, segundo o entendimento dos tribunais superiores, a capacidade contributiva pode alcançar qualquer espécie tributária. Verdadeiro. Segundo o Supremo, realmente, a capacidade contributiva pode alcançar qualquer espécie tributária. Agora, o que mais que podemos ter envolvendo aqui o princípio da capacidade contributiva? Veja, muitos afirmam que para alcançar a capacidade contributiva é necessário que haja a chamada progressividade no tributo. E aí, para você dizer se isso procede ou não, temos que concluir primeiramente o que é progressividade. A progressividade é a tributação que aumenta a alíquota de acordo com o aumento da base de cálculo. Como assim, Josi? De forma resumida, quando aumenta a base de cálculo de um tributo e junto aumenta a alíquota, eu direi que o tributo é progressivo. Então, toda vez que houver aumento de base de cálculo e aumento de alíquota, eu falo que houve a progressividade do tributo. Não é comum que aconteça isso. O mais visualizado é que haja a chamada proporcionalidade. A proporcionalidade é quando aumenta, então deixa eu colocar aqui, quando aumenta a base de cálculo e a alíquota, ela fica inalterável. Então, toda vez que aumentar a base de cálculo e o tributo e a alíquota ficar a mesma, eu digo que o tributo é proporcional. Porque, claro, como as alíquotas geralmente são representadas por porcentagem, por mais que aumente a base de cálculo e a alíquota seja a mesma, quanto maior a base de cálculo, mais imposto eu vou pagar, porque é em percentagem. Se eu coloco lá 10% sobre uma base de R$10 ou 10% sobre uma base de R$1.000, é claro que eu teria uma arrecadação maior em razão da proporcionalidade. E aí, muitos afirmavam que para alcançar a capacidade contributiva, eu teria que ter a progressividade, o aumento da alíquota de acordo com o aumento da base de cálculo. Mas não é preciso, pois, como eu acabei de te falar, eu também consigo arrecadar mais pela proporcionalidade, uma vez que a alíquota é em percentagem. Pois quanto maior a base de cálculo, mesmo sendo a mesma alíquota, maior a base de cálculo, mais imposto eu vou recolher.
Logo, essa premissa de que para alcançarmos a capacidade contributiva, o tributo tem que ser progressivo, ela é falsa. Agora, existe a progressividade? Existe. Hoje, ela não é tão aplicada. Para você ter ideia, há, na verdade, 4 tributos que são progressivos, reconhecidamente por nós. Os demais são proporcionais. Venha comigo para o nosso terceiro bloco para você saber quais são esses tributos que são hoje progressivos e acompanhar um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não tem jeito, gente, não tem como você ficar estudando por doutrina desatualizada. O entendimento vai mudando e as provas estão estudando e vão cobrar sempre o entendimento mais recente. Não fique aí com preguiça, vem comigo para o nosso terceiro bloco.